Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José nesta segunda-feira, que quando nós pensávamos que nada mais inusitado poderia acontecer, eis que um fato está perturbando a extrema-direita aqui no Brasil, que já estava muito perturbada com os danos que a extrema-direita universal, se a gente puder dizer assim, está sofrendo. O Donald Trump, que fez uma publicação absolutamente absurda, como tantas coisas que ele faz, ele acabou sendo metralhado, bombardeado, satanizado nos Estados Unidos como uma espécie de blasfemo anticristo. Eu disse para vocês no nosso encontro anterior que ele iria ser responsabilizado por isso no plano religioso, né, entre as pessoas, não só nos Estados Unidos, mas como também no mundo inteiro. O Papa não precisou nem rebater esse gangster, num dia em que todos ainda estavam ruminando o fato da extrema-direita lá na Hungria ter sido também detonada e agora não se sabe nem o que acontecerá com esse líder da extrema-direita lá na Hungria. Talvez ele se mude lá para os Estados Unidos para buscar algum tipo de refúgio. Mas hoje, os Estados Unidos não tem sido também um local muito seguro para refúgio, porque agora mesmo o senhor Ramagem acabou sendo detido pelo Serviço de Imigração dos Estados Unidos e, ao que tudo indica, vai ser muito difícil ele ficar por lá, né? Eu vou conversar com vocês sobre essas questões todas, vou trazer aqui algumas atualizações e algumas análises também do que pode acontecer, mas antes de mais nada é fundamental convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, que é sempre muito importante aqui no nosso portal, e se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes, que estão crescendo graças ao engajamento de você, tá bom? Vou colocar o link no primeiro comentário, como eu sempre faço aqui, e você que está chegando agora é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, eu estava aqui já preparando algumas coisas para conversar com vocês, mas aí surgiu esse fato aqui. Mas eu não tinha visto quando eu conversei com vocês, eu tinha, aliás, a publicação veio depois, essa imagem aqui que o Donald Trump tinha publicado, né? Gente, vamos falar sério, né? Não dá, né, gente? Não precisa ser católico, não precisa ser religioso. Basta a pessoa ter o mínimo de bom senso para ver essa estupidez que esse estúpido, que esse gangster, que esse criminoso fez. Vejam só, no nosso encontro anterior, eu tinha dito que o Papa estava lidando com uma certa fleuma, uma sabedoria, porque não dá para um Papa ficar trocando acusações e ficar trocando frases, ficar esgrimando ali com um gangster. Não dá. O Papa deve ter ido lá para um canto e deve ter orado, né? Eu vou orar porque, olha, o que eu posso fazer? Seria um rebaixamento muito grande. Uma pessoa como o Papa, que dedicou a sua vida aos pobres, veio para um país pobre, fez-se como uma pessoa muito conhecida na América Latina, no Peru, onde ele adquiriu também uma nacionalidade, sendo um cidadão norte-americano. Enfim, de repente ele passou a ser agredido por esse gangster. Olha, é muito difícil isso ter acontecido na história da humanidade, né? Um Papa ter sido agredido assim. O último que foi agredido dessa forma tão vil foi o Papa Francisco agredido por Javier Milei, que é também um gangsterzinho de quinta categoria, um pau-mandado do gangster maior que é Donald Trump e também um pau-mandado subsidiário de Benjamin Netanyahu. Então, essa gente toda, eles parecem que estão recebendo um castigo divino. Começou lá com o Viktor Orbán, lá na Hungria, não se sabe para onde a criatura vai agora, depois dessa história toda, né? Foi uma derrota cachapante desses extremistas. Os bolsonaristas não estão dizendo absolutamente mais nada sobre isso. Na extrema-direita, eles estão tentando mudar de assunto. A gente pega ali o Jeguinho Lustroso do Paraná, que você já sabe quem é, ele tentando achar pelo em ovo, né? Mais uma vez tentando chamar a atenção dos casos que envolvem o ministro Alexandre de Moraes. Meu amigo, essa figura não vai conseguir avançar para lá nenhum com essa história. Está tentando distrair a sociedade ou as pessoas que o seguem com esse tipo de coisa.
O outro lado da extrema-direita, vou nem citar o nome, uma figura que é o mais abjeto de todos nas redes sociais, é deputado federal, você deve imaginar que é, lá de Goiás, né? Processado por tudo quanto é gente, acusado de ter matado pessoas, atropelando, dirigindo bêbado. Então, está recebendo hoje mais uma condenação, vai perder mais uma graninha. Então, ele estava ali dizendo que sobre as pesquisas que estão apontando que uma boa parte da sociedade brasileira quer ou opina no sentido de Bolsonaro receber uma prisão domiciliar. E o Kiko? E o Kiko? O Poder Judiciário não dá bola para pesquisa de opinião. O regime prisional de Bolsonaro não vai mudar porque tem gente achando que não é o caso. Enfim, o Poder Judiciário não age assim, então essa gente fica alimentando essas coisas todas. Mas aí, meu amigo e minha amiga, eis que aqui, antes de entrar com vocês aqui no ar, surgiu essa notícia que eu quero compartilhar com vocês, que ela é muito trepidante, né? Vamos lá, acho que dá para escutar aqui. Vamos lá. Informação que chega agora sobre a prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem pelo ICE, a Polícia Migratória dos Estados Unidos. Informação confirmada por Jonas Maia e Isabel Mega. O Serviço de Imigração e Controle de Aduana dos Estados Unidos prendeu o ex-deputado Alexandre Ramagem. Lembrando que ele está condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Está nos Estados Unidos, deixou o país de forma clandestina antes mesmo do julgamento ser encerrado pelo Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar, atravessou a fronteira de Roraima com a Guiana para evitar ser preso no país e depois chegou aos Estados Unidos. O Ministério da Justiça chegou a informar ao STF que o pedido de extradição havia sido encaminhado ao governo dos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes também, à época, pediu a inclusão do nome de Ramagem na lista da Interpol, o que acabou viabilizando a possibilidade dele ser detido por lá, como acontece agora com o ICE, a Polícia Migratória de Donald Trump. A Câmara dos Deputados também cancelou o passaporte diplomático depois da cassação do mandato de Alexandre Ramagem e, por determinação do Supremo Tribunal Federal, efetuou o bloqueio dos pagamentos feitos ao agora ex-deputado preso. Meu amigo e minha amiga, não está fácil para ninguém, né? Então, o senhor Ramagem, tem um detalhe curioso, aliás, vários detalhes, né? Ele, quando conseguiu chegar até os Estados Unidos, ele começou a colocar nas redes sociais que agora sim ele estava se sentindo seguro porque ele estava com apoio do governo norte-americano. Bom, agora parece que o governo norte-americano está com outras prioridades. E isso sinaliza para coisas muito complicadas para o clã Bolsonaro e para todos os foragidos que estão nos Estados Unidos. Porque se o Ramagem, que era delegado da Polícia Federal, estava tirando essa onda, né? Aliás, a esposa dele deve ir nessa barca também, né? Porque, enfim, é onde a vaca vai, o boi vai atrás, como diria o poeta de antigamente, né? Ou o contrário, ou vice-versa. Então, é muito provável que o ICE vá também fazer uma visita à senhora Ramagem para embalar todos os dois para o Brasil. Agora, qual será a condição que as duas criaturas virão? Será que eles virão naqueles pacotinhos, algemados, com as duas mãozinhas algemadas, com os pezinhos algemados também? Como é o padrão que os Estados Unidos tratam pessoas que são apanhadas nessa situação? Ou será que eles vão ficar detidos naqueles depósitos lá, que são verdadeiras masmorras comparadas às prisões que ele, a qualquer tipo de prisão que ele poderia estar curtindo aqui no Brasil, se é que você me entende, né? Curtição entre aspas aí. Então, a situação dele fica muito complicada e acende um sinal extremamente vermelho para todos esses foragidos que estão lá, porque o Ramagem estava participando de programas de internet com outros foragidos, como, por exemplo, o senhor Alan dos Santos. Um dos sócios do Alan dos Santos já se picou, já desapareceu,
né? Dizem que ele está vindo para o Brasil, ou está vindo também, está dando uma chegada por aqui, para poder antecipar-se, né, desse tipo de situação. Provavelmente o ICE também vai emitir algumas imagens, né? Estamos curiosos para ver essa imagem aí. E o Ramagem, vejam só, né? Vai chegar aqui, ele estava até outro dia fazendo parte lá com o Alan dos Santos de programas, fazendo muitas bravatas, mas agora ele ficou desarticulado, né? Agora ficou desarticulado. Sem falar em outros que estão lá fora também. Tem muitos que estão lá, estão gozando de um status, diplomático, ou dentro do sistema diplomático, né? Ou dentro dos trâmites de pessoas que vão de um país para o outro, enfim, que se precisa ali de alguma autorização diplomática, enfim, estão gozando ainda de algum tipo de permissividade. Um deles é o senhor Paulo Figueiredo, tem aquela a que saiu do Brasil também, a ex-juíza, né, que não trabalhava, a juíza morcega, que está lá também, os dois estão ganhando dinheiro, ajudando, entre aspas, brasileiros irem para lá para se legalizarem, enfim. Mas um deles, o Paulo Figueiredo, também aqui no Brasil tem responsabilidades criminais. Sem falar no Dudu Bananinha e de outros tantos desconhecidos que estão por lá também, né? Então pode ser que o senhor Ramagem, que estava tirando essa onda, que ele agora puxe um cordão que venha uma série de criaturas juntos com ele, né? Então, gente, esse foi o assunto que surgiu no meio dessa história toda, que vai agora deixar esse pessoal da extrema-direita com outros assuntos para tratarem, né? Será que o Dudu Bananinha vai conseguir falar com o pai ideológico dele, Donald Trump, vai falar com aquela outra turma toda ali para conseguir liberar o Hamas? Bom, nós temos que ter uma prudência nessa história, né? Nós devemos acreditar no final feliz para a sociedade brasileira apenas quando a criatura desembarcar aqui no Brasil e foi efetivamente já levada direto para a penitenciária. Até lá, coisas podem acontecer, porque essa extrema-direita é muito complicada. Mas tem um fator que me chamou muita atenção, que foi uma declaração do Andrei Rodrigues, né, o superintendente-geral da Polícia Federal, que disse que essa prisão decorreu de uma unidade, né, de ações, ou de uma cooperação de ações entre a Polícia Federal do Brasil e a Polícia dos Estados Unidos, o FBI, nos Estados Unidos. Se essa prisão foi decorrida, né, ou decorreu em função desse tipo de situação, a casa do senhor Ramagem caiu, mas não sobrou um graveto, não sobrou um tijolinho nessa casa. E para nós aqui, né, só resta mesmo a gente ficar dizendo, né, olha, as filas andam, a terra se move, os meteoros caem, e a extrema-direita que está na beira do abismo, se a gente puder dar um empurrãozinho para eles caírem para o lixo da história, nós faremos isso, né? Então, gente, foram essas as notícias que eu queria repercutir com vocês. Certamente muitos estavam querendo saber a opinião, né, do nosso portal. E é isso. Chegando aqui, gente, 16 anos de cadeia. E não vai ter molezinha, não. Será que ele vai querer ficar doente também? Vai dizer que tá com soluço? Que essa gente gosta muito de soluçar, né? Então é isso aí, né? Bem feito para eles, né? E para nós aqui, vamos tocar a vida, porque esse ano de 2026 a gente ainda vai ver muita gente entrando em cana, né? Gente, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!